Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que está muito na mídia nos últimos tempos, nas últimas semanas, tá? Que não é a Covid-19. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o fascismo e o nazismo e o comunismo. O que eles têm de diferente, o que eles têm em comum. Porque vocês devem ter ouvido falar que a mídia, né, ela está mostrando muito que teve muitos movimentos antifascistas, né? Que tem muitas pessoas que chamam o atual presidente e alguns outros políticos de fascista. Então, assim, eu vim mostrar para vocês como que surgiu o fascismo, tá? E também explicar as principais características e tal. E aí vocês vão tirar suas próprias conclusões se existe realmente um fascismo no Brasil, tá bom? Então, pessoal, o fascismo, ele é uma ideologia política, tá? Ele surge em 1919 na Itália. E assim, ele surgiu, quem criou o partido chamado Partido Fascista foi o Benito Mussolini, tá? Que na época ele foi depois por muitos anos presidente da Itália, tá? Na época ele era um soldado que ele queria, na verdade, tomar o poder, né? Então ele junto com ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, eles juntam esse grupo e eles fundam um partido fascista. Pessoal, assim, o que eles queriam mesmo era tomar o poder da Itália, tá? Então, primeiramente, né, vamos tentar pelas vias certinhas, vamos tentar pelas eleições, mas apesar deles serem queridos assim pelo povo, uma boa parcela do povo, eles tinham um grupo lá chamado de camisas negras e tal, que agiam com muita violência contra os seus opositores e tal, mas eles falavam meio que a população queria ouvir, sabe? Porque a Itália, depois dessa Primeira Guerra Mundial, ela estava quebrada, então ele falava que ia transformar a Itália num país melhor e tal e tal. Só que assim, ele não conseguiu por vias eleitorais, tá? Porque o povo achava legal, assim, beleza. Só que também eles tinham um pouquinho de medo, tá? Por ser muito violento. Então, o que ele fez? Em 1922, ele começou a convocar as pessoas. Naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, mas foi um boca a boca assim que eles iam fazer uma marcha sobre Roma. O que foi essa marcha sobre Roma? Nada mais foi, pessoal, do que uma passeata, tá? E essa passeata, o que eles queriam? Eles estavam pressionando na época tinha o rei, a tirar o primeiro-ministro e colocar esse carinha aí, gente, ó. Esse carinha de cara de doido aí. O Benito Mussolini desculpa, primeiro-ministro da Itália, tá? Só que assim, e o que tava lá, o cara, o primeiro-ministro, acho que ele não queria largar, né, pessoal? Largar o osso fácil. Então ele falou pro rei: não, vamos convocar os exércitos, vamos acabar com essa multidão, não sei o que lá. Mas o rei não quis. Ele não queria conflito, né? Porque a situação da Itália já estava bem ruinzinha. Então ele decide acatar a voz do povo e ele coloca o Mussolini como primeiro-ministro. Só que, lembre-se, ainda era uma pseudo-democracia, tá? Então, o Mussolini ficou lá de boa, mas não por muito tempo, né? Porque ele tinha conseguido subir uma escadinha, ele não conseguiu chegar ao topo ainda. Então, em 1925, ele arma lá umas treta e ele depõe o rei e se torna o ditador. Primeira coisa que ele faz, pessoal, ele acaba com a liberdade de expressão, né, a liberdade de imprensa, porque ninguém podia falar mal dele, né, gente? Ninguém podia saber que ele não era o anjinho que ele queria demonstrar. E a outra coisa que ele fez é abolir as eleições. A partir de agora não tem eleição. Eu vou ficar no poder até quando eu quiser. Beleza, então acho que até aí, belezinha, todo mundo entendeu, né? Então, gente, vamos entender agora as principais características do fascismo, tá? Então, ó, do meu ladinho vocês estão vendo aí o símbolo do fascismo, tá? Então, assim, o fascismo ele tem como principais características o Estado forte, ou seja, o Estado comanda praticamente sozinho a nação. Ele também é a favor grupos paramilitares, que seriam pessoas armadas, não militares, tá? Por isso que é paramilitares. E ele também é ultranacionalista. O que é isso? Ele defende muitos símbolos nacionais, tá assim, a bandeira, o hino nacional e tal. Então, uma outra característica também
é a questão da identidade cultural, né, como eu estava falando. Então ele tipo não aceita pessoas estrangeiras, né, tipo culturas estrangeiras no seu próprio país. Ele é afim de uma, como a gente disse, uma unidade étnica, ou seja, só uma raça. E também, assim, eles meio que endeusam o líder, sabe? Tudo que, mesmo que ele fale uns absurdos, ele tá certo e tal. Então, essas são as principais características do fascismo. Hoje no mundo, pessoal, a gente não pode dizer que há um novo partido fascista, tá? O fascismo hoje, ele é associado àqueles partidos de extrema direita, tá? Que seguem algumas ideias do fascismo, do nazismo. Assim, hoje os grupos de extrema direita fazem algumas apologias a algumas questões do fascismo, do nazismo e tal, mas não dá para dizer assim, no Brasil, por exemplo, a gente não tem ditador, né? Então, para começar o fascismo, ele começa com o ditador, não há nenhuma liberdade democrática para a população. Outra coisa importante do fascismo, ele defende a força no lugar da razão. Tipo, não quero saber se você tá certo ou se tô certo. Eu acho que eu tô certo, então porrada nele. Era mais ou menos assim que funcionava, tá, pessoal? Hoje no mundo, pessoal, não existe nenhum partido fascista. O Partido Fascista da Itália, ele foi banido em 1947. Desde 2017, fazer qualquer tipo de apologia ao fascismo, qualquer menção, falar qualquer coisa sobre o fascismo, elogiando o fascismo, logicamente, é crime na Itália, tá? E existem alguns partidos no mundo inteiro que pegam algumas ideias fascistas, mas ninguém se denomina fascista. Então, não, eu não estou dizendo que eu sou fascista, você está dizendo. Então, se eu não sou fascista. Então, assim, quando você fala que você é antifascista, tá? São grupos que existem no mundo inteiro que são contra o fascismo, que defendem coisas contrárias ao fascismo. Uma delas, a mais importante, né, seria a democracia e também a não violência. Então, assim, existem hoje vários partidos antifascistas, movimentos, na verdade, antifascistas no mundo inteiro. Só que o primeiro, pessoal, o primeiro partido antifascista, ele nasceu na Itália, surgiu na Itália. Surgiu na Itália em 1921, tá? O nome dele era Agili del Popolo, tá escrito aí para vocês, tá? E eu vou colocar aqui também, ó, o símbolo dele, vocês podem ver aí, é como se estivesse desmontando o machado, que é o símbolo do fascismo, tá? Só que depois que o Partido Fascista entrou no poder, ele não durou muito tempo, tá? Mas hoje, como eu falei, tem partidos antifascistas espalhados no mundo inteiro. Então, gente, no Brasil já existiu partido fascista? Não, na verdade nunca existiu um partido fascista no Brasil, tá? Historicamente falando. O que chegou mais perto, pessoal, era um movimento que era chamado de Ação Integralista Brasileira, tá? Que não dava nem para se dizer que era um partido. Ele surge em 1932, tá? É um cara chamado Plínio Salgado, tá? Que comandou esse movimento. Características do fascismo: eles tinham um uniforme próprio, cheio de símbolos nacionais e tal. Outra coisa que eles tinham era um grito de guerra em tupi, tá? Anauê, não sei o que significa de verdade. E eles ficavam com o braço direito, com a mão estendida em saudação, que é uma coisa muito comum tanto no fascismo quanto no nazismo, tá? Uma outra coisa importante do fascismo, eles pregam que, né, a questão da única etnia, tal, né, e eles perseguem as minorias, tá? Só que assim, as minorias no ponto de vista deles, tá? Porque na verdade, para eles, a elite branca, é a maioria. Então a minoria, que são os pobres, na questão do fascismo não tinha muito essa questão de raça, vamos dizer assim, tá, pessoal? É perseguição, você é judeu, eu vou te perseguir. Isso foi mais no nazismo. Então, assim, mas a maioria era a elite branca, que não numericamente era minoria, quando a gente pode observar aqui no nosso país, por exemplo, tá? E eles, a chamada minoria por eles, que eram os excluídos, vamos dizer assim, eles perseguiam, matavam, prendiam ou deixavam jogado na miséria, tá? Para eles não terem como se organizar e tentar reverter essa situação. Tem muita gente que confunde nazismo, né, nosso Adolf Hitler aqui, com o fascismo, tá? Mas na verdade
tem uma coisa que diferencia muito eles, tá? As características são as mesmas. Hitler era até melhor de oratória do que o Mussolini, ele conseguia convencer as pessoas com os discursos que hoje a gente acha, nossa, como alguém acreditou naquilo. Mas as pessoas mesmo que defendiam, assim, o nazismo até o fim, tá? O nazismo, ele é um movimento antissemita e eugenista, tá? Então, assim, ele desde a sua criação, ele tinha como intenção perseguir os judeus, tá, pessoal? Mas não eram só os judeus, eram os negros, os homossexuais, os deficientes mentais, deficientes físicos, tudo que não seguia o padrão branquinho, olhinho claro do senhor Adolf Hitler, não servia, tá? Então ele falava que judeu não era gente. Então a gente já viu vários filmes, tá, pessoal? Tem um muito legal, que eu adoro, 3 horas e pouco, tá? Lista de Schindler, fala sobre o nazismo, muito bom, tá? Netflix tem, quem quiser acompanha lá. Mas nosso foco hoje não é o nazismo, mas só para vocês entenderem a diferença, tá? Porque a Itália, ela começa a perseguir judeus também, mas ela só começa a perseguir judeus quando ela se alia a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, essa é a principal diferença entre eles. Agora, a crueldade, os discursos, tá? A falta de liberdade era igual nos dois regimes. Outra coisa, gente, que eu ouço algumas pessoas falar, aquele fascista comunista dos infernos. Pessoal, não tem como ser fascista e comunista. É totalmente diferente, tá? O fascismo é um regime de extrema direita, tá? Que o que ele quer? Ele quer tomar o poder, ele quer controlar o país inteiro. O comunismo é um regime de extrema esquerda. Então, assim, o comunismo, ele no discurso, ele é muito bonitinho, tá? Mas infelizmente ele não funciona. O que ele defende? Ele defende o fim do Estado, tá? O fim da propriedade privada, ou seja, quem vai governar vai ser o povo, né? Tem muito a falar, falam assim, a ditadura do proletariado. Proletariado, para quem não sabe, são os trabalhadores. Então, eles que iam governar. Mas assim, o comunismo, assim, seria a última fase de um processo revolucionário. A gente fala, Cuba é comunista, Coreia do Norte é comunista. Não. Eles, no máximo, são socialistas ali, meio tigela, tá? Porque para você se tornar, você ser comunista mesmo, não pode ter presidente, tá? Teoricamente, a questão da liberdade de expressão. Se é o povo que está liderando o país, não teria por que você impedir que as pessoas falassem o que elas pensassem, né? Porque o povo que está dirigindo mesmo, então não tem nada de errado. Mas assim, na prática, não funciona, tá, pessoal? A gente fala na verdade, as pessoas falam de comunismo e lembram muito de Stalin, tá? Joseph Stalin, tá? Ele foi presidente da Rússia, ele participou da Revolução Russa em 1917 e tal. Depois que o Lenin morreu, Então, pessoal, Stalin ele vai assumir o poder da União Soviética, já tinha tido a Revolução Russa, como eu falei para vocês, tá? Teoricamente o país se tornou socialista, só que assim, para ele se tornar comunista, como eu falei para vocês, que era o próximo passo, tinha que ter um presidente tal para calmar as coisas, colocar aquela coisa em seu lugar, para depois liberar o comunismo real. Como eu estava dizendo, né, Lenin ficou no poder, foi o líder da revolução, e aí depois, quando ele morreu, o partido escolhe o Stalin, tá, Joseph Stalin, e ele fica no poder até a sua morte em 1952, se eu não me engano. Então, assim, ele estava à frente da União, na época, União Soviética, tá, pessoal? Hoje seria a Rússia. Ele estava na frente durante a Segunda Guerra Mundial, ele que ajudou a derrotar os Estados Unidos, depois se torna uma superpotência, né, que vai surgir a Guerra Fria, aquela briga e tal. Tem um videozinho no canal sobre a Guerra Fria, se alguém não sabe como foi, tá? Um resuminho bem basiquinho, tá? Então acesse lá, vou deixar o link aqui, tá bom? Só que assim, né, pessoal? Então, Stalin foi no poder, beleza. Principais características do socialismo, pra vocês entenderem, tá? Não tem mais propriedade privada, tá? Quem vai ser dono dos meios de produção vão ser os trabalhadores. Outra coisa muito importante. O comunismo, ele prega o fim da classe sociais, então, o fim da desigualdade social, né? Então, é muito lindo, muito bonito, mas na verdade não funcionou. Então, pessoal, com o Stalin no poder, o que se viu foi um governo muito autoritário, tá?
que virou um ditador, assim, tem gente que fala que o Stalin matou até mais pessoas do que Hitler, tá, assim, e na casa do Stalin não eram judeus, tá, tipo, pro Stalin eram aquelas pessoas que eram contra ele e tal, ele não tinha essa questão de raça. Então também tinha na União Soviética campos de concentração, que eram os chamados gulags, tá, que é onde as pessoas que eram contra, vamos dizer assim, o Stalin, elas eram jogadas lá, elas tinham que trabalhar literalmente até a morte, tá? Então elas acabavam, olha que beleza, produzia, não precisava pagar salário, depois morria, ninguém ficava sabendo, então só foram se descobrir, assim, Stalin foi visto como um deus, vamos dizer assim, durante muito tempo, demorou vários anos para eles descobrirem realmente quem foi Joseph Stalin. Então, assim, na verdade, o comunismo não era para ser um regime genocida, ou seja, que mata muita gente, né? Como foi o nazismo, o fascismo também, mas não tinha, nem o comunismo nem o fascismo tem essa questão de raça, tá? O comunismo, a gente tinha um ditador que ele escondia muitas coisas do povo, tá, pessoal? Então, assim, liberdade de expressão não tinha, tá? E assim, o genocídio que ele conseguiu praticar, infelizmente, foi sobre a fome, porque como a União Soviética ela queria provar que ela era muito mais rica do que os Estados Unidos, na verdade ela nunca foi, ela enganou bem, tá? Ela era uma grande produtora de alimentos, então ela pegava os alimentos e vendia, tá? E vendia para os outros países e deixava a população passar fome. Então, a capital era muito bonitinha, muito ajeitadinha, tinha várias indústrias, escolas e tal, mas quando você mais ia para o interior lá, o negócio era bem feio, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido a diferença entre fascismo, comunismo e stalinismo. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Essa semana ainda eu quero postar um vídeo sobre o que é o impeachment, os 2 impeachments que o Brasil passou, tá? E também sobre a questão racial, só que eu vou me focar na questão da escravidão, tá? Dos traços, como começa esse problema, esse preconceito racial no nosso país. Pessoal, então, quem puder, deixa um comentário aí. Muito obrigada, fiquem bem. Beijo!